que se iniciou no final da manhã com a apresentação de algumas comunicações. E agora nós iniciamos a parte das conferências, serão ao todo 13 conferências. Esse é o momento de vocês darem mostra de virtude, né? Se resistem. 3 dias, com 13 conferências e mais 19 comunicações. Enfim, mas eu digo isso não apenas de brincadeira, mas também para expressar a minha satisfação com o evento, com a procura, com o crescimento da pesquisa sobre Maquiavel no Brasil. Então, para mim, isso é um motivo de enorme satisfação. Assim como é também, claro, não só pelos estudantes que estão fazendo seu mestrado, doutorado sobre a obra de Maquiavel, o que sinaliza, evidentemente, né, que está se consolidando, ou já se consolidou no Brasil, pesquisa sobre o autor, mas também a minha satisfação por receber esses colegas, né, Antônio, Hugo, Antônio, Stefano, Milton, Gabriel, Sérgio, a Maria Isabel, o Alberto, que está chegando aí, o Padrinho, a Luiz, todos esses pesquisadores, né, que já há um bom tempo têm avançado a pesquisa sobre Maquiavel e de modo mais amplo sobre o Renascimento. E eu gostaria de agradecer a todos eles por terem aceitado o convite, participar desse evento. E agradeço também enormemente aos alunos da pós, que estão prestando um auxílio fundamental, Paulo, o Helison, o Vitor, o João, que está aí se encarregando da filmagem. Nós estamos filmando as conferências e pretendemos posteriormente colocá-las à disposição de todos no YouTube, via Ampof, né? O Ampof agora tem um sistema que está alojando, né, os vídeos e colocando à disposição no YouTube. Então agradeço enormemente ao João Gabriel, mas então realmente agradeço a todos pela colaboração, pela ajuda, agradeço também a todos que se inscreveram como apresentadores de comunicação, simplesmente como ouvintes. E nós vamos começar a conferência com o professor Diogo Pires Aurélio, que é conhecido mais todos nós, aqui conhecido no Brasil há muitos anos, que frequenta as universidades brasileiras para a nossa sorte, para o nosso privilégio de ter um pesquisador que desenvolve há muitos anos um trabalho de excelente qualidade sobre a filosofia política, mais diretamente Spinoza, e também, né, com uma forte incursão nos trabalhos de Maquiavel, e valendo chamar a atenção para a recente tradução que o professor Diogo Aurélio fez do Príncipe, que acabou de sair, acabou de ser publicada aqui no Brasil, uma edição que saiu pela editora... Sim, que saiu pela editora 34. A tradução está à disposição aqui do lado, vocês encontram alguns exemplares à venda aqui do lado. O tradutor está aqui, né? Então se quiserem pedir autógrafo, aproveitem a oportunidade, a ocasião. É um trabalho primoroso que se junta a outras edições do Príncipe e que também contribui enormemente para o fortalecimento da pesquisa sobre Maquiavel no Brasil. Mas eu vou passar a palavra então para o professor Diogo, ele vai fazer a sua exposição. E é isso. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu gostava, antes de mais, de parabenizar os organizadores deste evento por se terem lembrado de uma data que passa habitualmente despercebida, que é o ano de 1517. Eu não tenho conhecimento de outra universidade, de outro centro de pesquisa que esteja assinalando os 500 anos dos discursos à semelhança do que aconteceu em 2013 com o centenário da publicação do Príncipe. E, naturalmente, queria também agradecer o facto de me terem convidado
para participar e dar o meu modesto contributo para este colóquio, onde tenho a honra e o prazer de encontrar muitos amigos há já alguns anos, que eu conheço não só pela amizade, mas também pela qualidade dos seus trabalhos, que me lembro há já algum tempo. Dito isto, eu vou passar a apresentar um texto que é sobre o prefácio do segundo livro dos discursos. São 2 páginas de Maquiavel que eu tive dificuldade em resumir em menos de 2 dezenas, mas não tenho culpa de não ter o gênio literário nem a capacidade de síntese que tinha Maquiavel. Um dos aspectos mais difíceis da interpretação do nosso autor é, como toda a gente sabe, o caráter não sistemático da sua obra. Forjado na correspondência com os amigos e os grandes, ou nos relatórios para as autoridades de Florença, o seu estilo acusa constantemente a urgência das informações a enviar, das circunstâncias da negociação diplomática, das soluções a propor, das coisas do dia-a-dia, sejam as trivialidades da vida privada ou a complexidade dos jogos. Maquiavel não parece ambicionar uma teoria, elaborar uma doutrina. Por mais sofisticados e amadurecidos, os seus livros conservam sempre a frescura do improviso, a dispersão própria da oralidade, o vigor da discussão política travada à quente. Em todos eles, o texto progride sinuosamente, ora fazendo observações cirúrgicas, ora perdendo-se em divagações aparentemente sem destino, ao sabor dos exemplos que lhe ocorrem, das objeções que adivinham os destinatários ou do simples prazer da escrita. Tais elementos estilísticos, abundantemente sublinhados na bibliografia sobre Maquiavel, levaram com frequência os intérpretes a subestimar o lastro filosófico subjacente ao texto. Falando uma linguagem aparentemente insólita, estranha para a tradição jurídica, Maquiavel esteve sempre condenado a uma certa marginalidade e a sua obra confundiu-se a miúdo com um mosaico de aforismos a que alegadamente faltaria consistência. Reconhecia-se nela um impeditivo, de imaginação fértil, porventura eficaz na descoberta de ideias pragmáticas, mas sem preocupações disciplinares, alheia a princípios de validade universal e a constrangimentos lógicos, o que explicaria as contradições com que, por vezes, deparamos na obra. Ele próprio confessa preferir a verdade efetiva da coisa, insinuando algum menosprezo pela especulação conceitual, que, pelo menos em sede política, associa à simples imaginação. Dir-se-ia, pois, que a obra de Maquiavel, em particular os Discorsi, não apenas se dispersa em fragmentos, como se esquiva à fundamentação e à coerência da reflexão filosófica. Não faltam, aliás, ainda nos dias de hoje, comentadores que lhe atribuem um conhecimento escasso da cultura clássica, recusando por isso a ideia de que Maquiavel teria lançado as bases de um pensamento político novo, rompendo quer com a antiguidade, quer com o cristianismo. Perante este tipo de reticências, eruditas e por vezes até justificadas, há, no entanto, vários motivos para duvidar. O primeiro é a forma como o autor aborda alguns dos tópicos essenciais da ontologia, subvertendo-os a um ponto que não permite imaginá-lo assim tão ignorante do tratamento que eles tinham nas escolas. Temas como a liberdade, o tempo e a história, a relação entre a necessidade e a contingência, ou entre a moral e a política, são abordados por Maquiavel num registro que seria incompreensível sem um horizonte semântico, de certo marginal à escolástica, mas nem por isso inconsistente do ponto de vista lógico. O segundo motivo é a reflexão gnoseológica que Maquiavel, em vários momentos, desenvolve expressamente para fundamentar os enunciados que formula. Há, de facto, no secretário florentino uma epistemologia a qual eleva a demolição a que ele faz das crenças dominantes a um exercício crítico e não meramente retórico, mais focado no valor de verdade das proposições que na mera eficácia da argumentação. O propósito desta minha
A apresentação é precisamente evidenciar essa epistemologia, tomando por base um dos textos mais conhecidos dos Escócia, o poema ou prefácio do livro II. Como, porém, a questão da verdade em Maquiavel, assim como uma das condições de alcançar, se dispersa habitualmente por outras áreas, em particular a ontologia, seremos obrigados a um percurso mais sinuoso que o esperado e, porventura, o desejado. O prefácio para o êmio que me proponho comentar desempenha um papel decisivo na arquitetura dos discursos. O livro primeiro, como sabem, tinha por objeto, conforme é aí referido no final do capítulo 1 e se repete agora no prefácio do livro 2, analisar a política interna de Roma desde a fundação da cidade. Por sua vez, o livro 2 será dedicado à diplomacia e às guerras travadas pelos romanos, ficando o terceiro e último reservado a uma série de considerações sobre os fundamentos da ação política, em particular a corrupção que ameaça a repúblicas e principados enquanto corpos mistos e a necessidade do retorno às origens como único antídoto a essa fatalidade. Em qualquer dos três livros, os exemplos tirados da história de Roma Antiga alternam com os da história de Itália, designadamente da Florença dos séculos XIII e XIV, uns e outros servindo de pretexto às considerações de Maquiavel. Porém, no início do livro 2, dá-se uma espécie de sobressalto, uma paragem no argumento, e o autor interroga-se sobre o exercício que está a realizar, levantando uma questão de método e colocando em causa a verdade dos exemplos que utiliza. Será a história um saber objetivo que vá atrás da verdade efetiva da coisa como ele exige ao príncipe? Ou, pelo contrário, ela se confunde com a memória desfocada do passado que as sucessivas gerações cultivam? A preocupação com a metodologia a usar na narração do passado, longe de ser exclusiva de Maquiavel, é recorrente entre os escritos. Tito Livio, por exemplo, deixa entender no prefácio da sua obra que tens maior reserva relativamente a tudo o que diz respeito aos acontecimentos ocorridos antes e no momento da fundação de Roma, os quais lhes chegaram, segundo diz, mais através de fábulas poéticas do que em documentos não corrompidos, acrescentando que não é seu objetivo confirmá-los nem refutá-los. E quando inicia depois a narração da história romana a seguir à invasão dos gauleses, em 390, vulgarmente considerado o momento da segunda fundação, Livio insinua, sem qualquer pudor, o caráter mitológico daquilo que narrou nos 5 livros anteriores, ou seja, em metade da primeira década. Diz ele, coloquei em 5 livros aquilo que os romanos fizeram desde a época da fundação de Roma até à sua derrota, coisas que são obscuras, em virtude não apenas da sua excessiva antiguidade, mas também porque naqueles tempos a escrita, único guardião confiável da memória dos feitos, era pouco utilizada e incomum. E porque, mesmo que houvesse algo nos comentários dos pontífices e em outros registros públicos e privados, teriam na sua maioria perecido quando a cidade foi incendiada. Mais ilustres e definitivos são os factos em época de paz e guerra que serão apresentados a partir deste ponto, o segundo início da cidade. O objetivo do historiador é, por um lado, sublinhar a natureza fiável da narrativa que aí se inicia no livro 6, a qual já se baseia em documentos, ao contrário dos 5 primeiros livros, baseados apenas em meras fábulas. Por outro lado, ressalvando embora o seu distanciamento, Livio faz questão de narrar essas fábulas, promovendo-as a fundamento mitológico, mas nem por isso dispensável, da unidade política que é o povo romano. Conforme ele explicita no prefácio do livro 7, da Urbe Condita, se há povo a quem deva tolerar-se o considerar divinas as suas origens e o atribuir aos deuses a sua autoria, a glória do povo romano é tal que, quando afirma que o seu pai e pai do seu fundador é Marte, os povos do mundo aceitam isto com tanta tranquilidade como aceitam o domínio romano. Um dos factos. As reticências de Maquiavel à veracidade das narrativas históricas são de caráter totalmente diferente. Aquilo que para ele é problemático não é a excessiva antiguidade dos fatos narrados, nem a ausência das fontes credíveis. É a possibilidade de verdadeiramente conhecer-se o passado. Com efeito, todas as narrações de factos antigos ou recentes, registados ou não em documentos, trazem consigo as marcas da subjetividade e das circunstâncias do narrador. Por isso,
O primeiro objeto da reflexão de Maquiavel não são as narrações, mas a atitude acrítica que leva ao comum dos homens a censurar o presente e a admirar o que já se passou. Diz ele, os homens louvam sempre, se bem que nem sempre razoavelmente, os tempos antigos e acusam os presentes. E são de tal modo admiradores das coisas passadas que celebram não só aquelas de que têm conhecimento através do testemunho deixado pelos escritores, mas também aquelas de que, sendo já velhos, se recordam de terem vivido na sua história. A questão, portanto, reside neste fascínio geral pelo passado, todo o passado. O passado é sempre motivo de admiração e nostalgia, ao contrário da corrupção e das vicissitudes do presente. Contudo, acrescenta Maquiavel, a maior parte das vezes esta opinião é falsa. Como se explica então a sua generalizada aceitação? Há três motivos na origem dessa idolatria do passado, segundo Maquiavel. O primeiro é a distorção do ponto de vista que domina as narrações. De facto, as coisas antigas chegam até nós desfocadas, porque os historiadores tendem a empolar o que engrandece os fatos, ao mesmo tempo que ocultam as misérias que, se fossem conhecidas, os tornariam desprezíveis. E não se trata aqui de uma simples questão de estilo, para tornar as narrativas mais agradáveis. A verdadeira razão desta maquiagem dos factos é a posição dos seus autores no tecido social. Integrados na ordem vigente, que tem profundamente o desenlace vitorioso de um combate entre indivíduos e grupos rivais, os historiadores exaltam as virtudes não só dos que triunfaram, mas até dos que foram vencidos, a fim de enaltecerem ainda mais os primeiros. A sua perspectiva é a perspectiva dos poderosos, a quem tentam agradar, ajudando assim à consolidação da ordem e da ideologia dominantes. É de resto essa mesma ideologia que consagra o momento da fundação como arquétipo das potencialidades da ordem, o fundamento de todas as leis, ao qual a sociedade deve permanentemente retornar, a fim de contrariar a entropia que é comum a todos os corpos vistos no universo. Face a esse momento inaugural, o presente está por natureza em falha, e o passado, todo o passado, na medida em que se encontra por definição mais próximo da origem, guarda ainda virtudes que entretanto se foram esfumando e já não se vislumbram na corrupção que domina o presente. A juntar esse motivo há um outro que tem a ver com a dinâmica da memória e dos afetos. Enquanto as coisas presentes provocam medos e invejas, as duas causas do ódio, as coisas passadas já empalideceram na memória e por isso já não nos afetam da mesma maneira. Os homens antigos não são uma ameaça para os de hoje. Os seus bens já não são alvo de cobiça para ninguém. Os homens temem a ameaça dos seus contemporâneos. O que eles desejam e cobiçam são os bens que atualmente veem os outros possuir. E como o desejo é ilimitado e por isso mesmo insaciável, os bens que eles desejam são sempre mais que aqueles que se pode alguma vez obter, dando assim origem à frustração e ao ressentimento. É então que o passado, imune à inveja e ao medo, surge como um tempo de concórdia e virtude, em que o amor à pátria e a devoção pelo coletivo teria prevalecido acima dos egoísmos. Por definição, o governo sustentado pela ideologia, ou como diz Maquiavel, pela educação, ou pela religião, termos que se alternam nos discursos, é literalmente conservador. Zela para que os conflitos sejam reprimidos e para que a lei continue a ser obedecida. Como escreveu Walter Benjamin, os que dominam num determinado momento são os herdeiros daqueles que um dia venceram. O facto de se colocar na pele do vencedor aproveita sempre a quem domina no momento em que se está. Mas há uma terceira razão para que o passado seja habitualmente louvado e o presente censurado. É que sobre as coisas do presente, explica Maquiavel, juntamente com o bem conhecemos múltiplas coisas que nos desagradam, forçando-nos a julgá-las muito inferiores às antigas, ainda que na verdade as presentes merecessem muito mais fama e glória do que elas. Por outras palavras, nas coisas que acontecem à nossa frente, podemos distinguir um lado positivo e um lado negativo, enquanto nas antigas só temos acesso ao que o filtro da distância e da narrativa dos historiadores permite conhecer. Desse ponto de vista, acrescenta o autor, a diferença que existe entre o passado e o presente é semelhante à que existe entre as obras de arte e as coisas que dizem respeito aos costumes e à vida dos homens. Os fatos do passado são como as obras de arte que têm em si, diz Maquiavel, tanta clareza que os tempos, pouco mais glória, podem tirar ou acrescentar àquelas merecem por si mesmas. Pelo contrário, o
O presente é como as coisas que dizem respeito aos costumes e à vida dos homens, de que não se veem testemunhos tão claros e, por isso, está mais sujeito à ambiguidade e à diferença de opiniões. Paradoxalmente, enquanto a obra de arte deve a sua reputação inalterável à clareza e brilho, o passado partilha de um prestígio idêntico, mas por um motivo inverso, ou seja, pela sua opacidade, pela distância que o coloca acima do turbilhão dos afetos e, desse modo, o furta à discrepância das opiniões. Em resumo, o passado representa-se numa imagem que as lentes da mitologia distorcem, uma imagem literalmente estilizada, estetizante, que brilha e atrai, não pela sua clareza, mas porque dela se alude as diferenças de opinião que os factos sempre suscitam no presente, para se exaltar a sua utópica harmonia. É desse dito que a ordem vigente reclama ser continuação, tentando a todo custo conservá-lo como modelo a preservar. Não admira, por isso, que o prefácio do livro segundo, conforme escreveu Claude Lefort, instaura um verdadeiro processo ao conservadorismo sobre qualquer uma das três formas em que este se manifesta em política. O conservadorismo intelectual, fundado na submissão aos escritores que se proclamam abusivamente como detentores da verdade. O conservadorismo de classe, fundado na submissão aos príncipes e a todos os poderes vencedores. O conservadorismo da idade, fundado na recusa da mudança e no desprezo pelo tempo que vive a nova geração. Isto diz como. Existe, por conseguinte, uma espécie de obstáculo epistemológico, como lhe chamaria Gaston Bachelard, que separa a imagem do passado da objetividade histórica e o transforma em paradigma suspenso acima do fluxo temporal e por isso mesmo assumindo as características que a física da antiguidade atribuía aos corpos simples, designadamente a inalterabilidade. Do ponto de vista comum, isto é, na perspectiva do discurso hegemónico, o passado representa-se como essência, forma fixa e inacessível. O presente, pelo contrário, percebe-se como um devir permanente, uma sucessão de ocorrências, ora boas, ora más, as quais é impossível moldar e fixar num eidos, consubstanciando aquilo a que chamamos a história, onde todas as coisas, sendo compostas e estando sujeitas à mudança, degeneram e vão declinando à medida que o tempo passa. Daí as imprecações do humanismo contra o tempo presente, daí também a sua concepção da história como um simples exercício retórico destinado a fornecer exemplos, estimular a virtude e reforçar, assim, o domínio dos poderosos. Essa imagem do passado é uma herança da antiguidade que a Renascença acolhe em historiadores como Políbio e o próprio Tito Livio. De acordo com a tese de Políbio, aflorada já em Platão, as sociedades são corpos cuja vida está dependente da qualidade da sua fundação, mas que tendem fatalmente a alterar-se, a devir outras, dando origem a um processo de alternância entre constituições boas e más, ao qual Políbio chama de anaciclose. Não vou aqui estender-me a explicar a anaciclose, que todos conhecem. Há 6 constituições tradicionais, 3 boas e 3 ruins. Políbio acrescenta ainda uma 7ª, o governo misto, já de resto aflorado por Aristóteles, no qual se misturam elementos das 3 constituições boas e que caracterizaria a República Romana. É sobretudo esta última Constituição que os humanistas veneram, tendo em atenção o equilíbrio alegadamente conseguido pela distribuição de poderes entre os vários grupos sociais. Mas o facto de o governo ser mais estável não quer dizer que ele estanque o ciclo da corrupção, lei de bronze do universo social. Quando muito, ele desacelera o seu ritmo. À luz da anaciclose, parece, portanto, justificada a nostalgia que os humanistas sentem pela antiguidade, uma vez que, na sua essência, o presente é sempre a continuação do passado, que decai, a ruína progressiva daquilo que precedeu. Maquiavel, contudo, pelos motivos que referimos atrás, considera essa imagem injustificada, o que levanta um outro problema, senão mesmo uma contradição em Maquiavel. Na verdade, se a opinião comum sobre o passado é um erro a maioria das vezes, como se explica que o prefácio do livro primeiro
lamento não haver príncipe na República que recorra aos exemplos dos antigos em matéria política, como todos fazem na medicina e no direito. Por que motivo o Florentino cita os homens e os acontecimentos do passado como fonte de ensinamento? E porque é que ele mesmo enfatiza o conhecimento das coisas antigas no seu currículo? A resposta que Maquiavel apresenta no segundo parágrafo do prefácio do livro segundo é no mínimo desarmante. Resumidamente, o que ele afirma é que, sendo verdade que os homens têm o hábito de louvar o passado e censurar o presente, nem sempre é verdade que tal atitude esteja errada. Dito de outra forma, há momentos ou épocas em que a censura do presente, à luz do que se sabe do passado, é a atitude e o juízo corretos. Que momentos, que épocas, aparentemente, nada garante que seja possível sair do aleatório e abandonar o cepticismo. O primeiro passo de Maquiavel para enfrentar a questão é abandonar a doutrina da anaciclose. Esta, como é sabido, associava a evolução das sociedades à rotação dos astros do universo. É certo que as sociedades, diferentemente dos corpos celestes, se consideram sujeitas à contingência, sendo as suas oscilações em grande medida imprevisíveis. Mas a natureza é uma só, e as suas leis aplicam-se a todos os seres. Por isso, com mais ou menos oscilações e contingências, as sociedades observam necessariamente o que a natureza determina para os corpos mistos, isto é, a mudança e a degenerescência. De toda esta doutrina, Maquiavel vai reter apenas a ideia da mudança permanente. Diz ele, estando as coisas humanas sempre em movimento, ou elas sobem ou elas descem. Mas subir e descer para onde? Antes de mais, as duas rotas previstas na antiguidade contemplavam apenas ou o movimento circular da anaciclose ou o movimento retilíneo da história messiânica, mais tarde teorizado por Agostinho. O que Maquiavel sugere não é uma coisa nem outra. É antes um movimento denticulado, ora para cima, ora para baixo. Repúblicas e principados estão sempre ou a subir ou a descer. Porém, esse movimento não está determinado pela providência ou pelo movimento ou pela força das coisas. Pelo contrário, é eminentemente social e por isso Maquiavel o representa como ascendente ou decadente, dois termos que encontramos quer em física, quer em história e que referem não apenas movimentos no espaço, mas também modificações qualitativas na vida dos indivíduos e dos povos. Porém, tais modificações, ao contrário do que acontecia em Políbio, não estão naturalmente determinadas e dependem daquilo que hoje chamaríamos de fator humano, em particular a existência de um homem, excepcional pela sua virtude, que agrega as potências dispersas da multidão. Maquiavel refere-o assim. E vê-se uma cidade ou uma província ser ordenada para o viver político por um qualquer homem excelente e, durante um certo tempo, pela virtude desse ordenador, se desenvolver sempre para melhor. Quem nasce num estado assim e louva mais os tempos antigos do que os modernos, engana-se. Porém, aqueles que nascem depois naquela cidade ou província, quando chega ao tempo que a empurra para a decadência, esses não se enganam. A elevação das cidades não é, por conseguinte, um movimento da mesma natureza da rotação dos astros. É um resultado da existência no seu interior de virtude suficiente para assegurar o viver político ou viver livre, como Maquiavel também se refere. A cidade sobe quando aumenta a liberdade dos cidadãos e desce quando estes se encontram reféns do poder de outros, sejam eles estrangeiros ou naturais. Uma cidade apenas sobe, isto é, aumenta a sua potência, se os que exercem o poder se apoiarem no desejo de liberdade do comum dos cidadãos, il popolo grasso, em vez de aumentarem as formas de dominação, governando pela tirania. Mas como poderá então uma cidade a viver em tirania passar a viver livremente, vencendo a resistência dos poderes instalados e da educação que os suporta? De onde poderá surgir a virtude para chegar ao viver livre? De acordo com a tradição, uma tal virtude só poderia vir do exterior, fosse como dom dos deuses ou como força literalmente sobrenatural injetada no corpo político mediante o herói ou santo. Maquiavel, como se sabe, afasta liminarmente o recurso a causas extraordinárias. O seu mundo é o de Epicuro ou de Lucrécio,
E como escreve este último, não existe nenhum lugar fora do universo por onde possa escapar nenhum género de matéria, nem de onde possa surgir, irrompendo no universo, uma força de mal. O mundo, diz Maquiavel, fazendo sexo de Lucrécio, esteve sempre do mesmo modo, e nele há tanto de bom quanto de mal. Contudo, dizendo ao Florentino, esse mal e esse bem variam de província em província, como se vê pela notícia que temos daqueles reinos antigos, variavam de um para o outro pela variação dos costumes, mas o mundo permaneceu ao mesmo. Título de exemplo, Maquiavel elenca a sucessão de impérios até o Império Romano. Cada um deles teve o seu momento alto, a sua fase virtuosa, após o qual entrou em declínio, ao mesmo tempo que o outro ia crescendo e prosperando. Foi o que aconteceu ao Império Romano, que acabou por se desmoronar, dando lugar aos reinos dos francos e dos turcos, até aos povos da Alemanha, em cuja organização Maquiavel vê no seu tempo alojar-se a virtude. Quem, num desses estados em ascensão, suspirasse pelo passado, erraria. Quem, porém, na Itália como na Grécia, então sob o domínio dos turcos, quem louva o passado e decora o presente, está na verdade. Ao nível global, é certo, a virtude ou potência permanece idêntica no mundo, conforme Lucrécio, visto que aquilo que há pouco mencionámos está sujeito a transformações, é necessário que seja formado por outras coisas que nunca se podem transformar para que as coisas não regressem ao nada absoluto. Porém, ao nível dessas coisas em que os elementos mais simples se convertem, como são os costumes, as instituições e a educação, a mudança é contínua. Como diz ainda o mesmo Lucrécio, uma coisa reduz-se a pó e enfraquece com a debilidade da velhice, e logo outra coisa cresce em seu lugar e sai do esquecimento. Daí que tanto o passado como o presente não possuam valor absoluto. Elogiar um ou outro, tanto pode estar certo como estar errado, conforme a posição do observador, o presente a partir do qual elogia. Não se trata de uma casualidade que, no turbilhão das variações da natureza, colocasse em determinado momento o observador na posição correta para avaliar a qualidade dos tempos. Na verdade, o passado está fora de alcance e chega-nos em documentos tendenciosos. Aparentemente, como nota Maquiavel, o presente poderia ser conhecido, em particular pelos velhos, que já viram o tempo da juventude e veem agora o da velhice, estando, portanto, em condições de comparar e julgar. Mas isso seria verdadeiro, acrescenta Maquiavel, se os homens tivessem em todas as fases da sua vida a mesma capacidade de julgar, os mesmos apetites. Mas variando eles, ainda que os tempos não variem, é necessário que aquelas coisas que na juventude pareciam suportáveis e boas se tornem, quando eles envelhecem, insuportáveis e ruins. Ou seja, a objetividade é também, neste caso, muito pequena. Sendo assim, com que fundamento Maquiavel afirma que não estão enganados aqueles que em Itália louvam os tempos antigos e deploram os de agora. Num registro apenas teorético, qualquer conclusão que não seja o ceticismo parece abusiva. Maquiavel não pode fundamentar a verdade formal do conhecimento que diz possuir sobre a situação de Itália e da Roma antiga. No entanto, além de assegurar isso mesmo, ele afirma no prefácio do livro primeiro a necessidade de se copiar na política os exemplos do passado. Indo contra a ideia de que segundo a qual é não só difícil, mas impossível imitar os antigos, como sucede o sol, os elementos, os homens, tivessem mudado de movimento, de ordem, de potência em relação ao que eram. Imitar a antiguidade pressupõe, como vimos, que algo permaneça quando tudo muda, que o mesmo é dizer, a necessidade do universo sob a contingência e o movimento perpétuo das coisas que nele acontecem. Se nada permanecesse, a simples ideia do retorno seria impensável. Contudo, para a maioria dos humanistas da Renascença, fiéis a um pensamento que é simultaneamente teológico e teleológico, o princípio egoísta da imutabilidade da virtude ou potência global do universo era completamente estranho. Guicciardini, por exemplo, comenta o texto de Maquiavel e concorda com ele quando afirma que o elogio do passado é por vezes excessivo, afirma ser evidentíssimo que a virtude não foi sempre a mesma no mundo. Diz Guicciardini, seja por um fluxo dos céus ou por outra disposição oculta, há certas idades em que não só numa província, como em todo o mundo, há mais virtude ou mais vício do que não. Por exemplo, segundo Guicciardini, nos tempos dos gregos e dos romanos, as artes floresciam por toda a parte, para depois ficarem sepultadas por quase um milénio, até serem redescobertas na Renascença. O mesmo se podia dizer das letras, até da guerra e da paz,
que prosperam mais em certas idades. Porquê é que Maquiavel põe de lado essa visão do mundo da história, aparentemente tão intuitiva? Muito simplesmente porque, apesar das aparências, ela é insustentável. Para Guicciardini, a história era uma sucessão de acontecimentos movidos por uma razão, em última análise oculta, a que se chamava providência ou fortuna. A história seguia, portanto, um plano, se bem que desconhecido, com avanços e recuos, quer do bem, quer do mal. Sem a suposição desse plano, transcendendo aos factos, não haveria fundamento para distinguir o bem e o mal. E tudo se equivaleria na indiferença de um caos. Pelo contrário, a ideia de um mundo racionalmente necessário tornava possível distinguir vício e virtude no mundo real, permitindo, por exemplo, louvar os tempos áureos de Roma e vituperar os séculos de obscurantismo da Idade Média. Maquiavel, porém, rejeita essa ideia de um plano, segundo o qual os regimes e os simples factos se reduziriam a uma tradução mais ou menos grosseira das formas perfeitas que a razão pudesse. Na verdade, as constituições ou formas políticas não são a declinação empírica de constituições ideais, mas são só o resultado de um processo histórico, através do qual os vencedores impuseram a ordem, a sua ordem. Nessa medida, a questão do bom regime é sempre um equívoco, visto que não existia um ídolo ou forma política ao qual a realidade se devesse conformar. Para Maquiavel, a virtude, enquanto potência, significa apenas a supremacia de um povo e de um chefe sobre a adversidade e sobre os inimigos. E como não existem vencedores sem vencidos, a virtude de uns equivale sempre à derrota e à decadência de outros. Virtuoso é o que impõe a sua ordem, que o mesmo é dizer o que se liberta e fica a salvo das ordens dos outros. Compreende-se agora melhor a razão pela qual Maquiavel, não obstante criticar a devoção indiscriminada pelo passado, afirma no terceiro e último parágrafo do prefácio ao livro II ser correto elogiar Roma Antiga na Itália do século XVI. Se a virtude que então reinava e o vício que agora reina não fossem mais claros que o sol, falaria com mais cautela, por medo de incorrer nos erros de que acusam alguns. Mas sendo a coisa tão manifesta que qualquer um a vê, serei corajoso a dizer manifestamente aquilo que entender daqueles e destes tempos, vindo que os ânimos dos jovens que lerem estes meus escritos possam fugir destes e preparar-se para imitar aqueles, assim que a fortuna lhes der ocasião. O que é que há na Itália que seja assim tão manifesto e mais claro que o sol? A resposta só pode ser uma: a submissão ao estrangeiro e a divisão entre cidades, em suma, a impotência ou falta de liberdade. Maquiavel é certo que não pode estabelecer teoricamente a superioridade do passado sobre o presente, mas tem a certeza, uma certeza eminentemente prática, que há sempre duas hipóteses: ser dominado ou ser livre, e que todos os dominados querem libertar-se da dominação. O valor básico dos discursos, como observou agudamente Quentin Skinner, é o da liberdade. É esse ideal, não o da mera segurança, que Maquiavel deseja pôr acima de quaisquer outras considerações, inclusive as da moralidade convencional. E por liberdade, dizia Skinner, ele entende quer a independência face às agressões e a tirania do exterior, quer as conquistas de Roma, através das quais consolidou a independência, quer ainda o poder de um povo se governar a si mesmo, em vez de ser governado por um príncipe. O elogio do passado significa, por conseguinte, uma recusa de dominação, e acerca desta, Maquiavel não tem dúvida. Skinner, como outros intérpretes dos de Escócia, associa a defesa da liberdade de Maquiavel à defesa da forma de governo republicano e popular, o governo largo contra não só o Principado, mas também o governo estreito, ou República Aristocrática, que é feita por muitos dos humanistas seu contemporâneo. No entanto, se pensarmos a liberdade no âmbito do conflito radical entre os dois humores, a questão que se levanta é bem mais profunda. Afinal, um governo largo, ou se quisermos uma democracia, não deixa de ser uma forma de governo e, portanto, uma ordem e uma forma de dominação. Séculos mais tarde, irá dizer-se que é uma forma de governo distinta, um governo do povo, pelo povo e pelo povo, assumindo, embora com configurações tão diferentes, como a de um governo da maioria, da multidão ou simplesmente da lei. Seja, porém, qual for a configuração do governo, o confronto entre o desejo de dominar e o desejo de não ser dominado permanece. Nenhuma forma política atualiza o ideal de uma concórdia que se poderia eternizar
nem mesmo, ou muito menos, o pacto sugerido por Hobbes. E se existe um regime em que podem surgir leis favoráveis à liberdade, é precisamente aquele onde a confrontação dos humores, dos povos e dos grandes, se manifesta sob a forma de tumultos. Em Roma, foram os tumultos entre o povo e o Senado que salvaguardaram durante séculos a vitalidade do regime republicano. Não quer dizer que a discórdia seja garantidamente virtuosa. Ela pode também degenerar em guerra civil ou tirania, onde toda a virtude se corrompe. O problema é que, sem ela, o poder acaba capturado por uma facção e a lei exprimirá unicamente o interesse daqueles que venceram, dominam e querem conservar a dominação. Mas Roma, diz Maquiavel, apesar de não ter tido um licurgo que a ordenasse, de modo a poder viver livre por muito tempo, contudo, foram tantos os acidentes que nela nasceram pela desunião que havia entre a plebe e o Senado, que aquilo que não fora feito por um ordenador foi feito pelo acaso. Significa, portanto, que a Constituição da Liberdade, o Vivere Liberum, dos romanos, não teve a sua gênese no capricho dos deuses ou no modelo histórico, mas na confrontação que sempre opõe os dois humores. Por natureza, o viver político, como todos os regimes, é intrinsecamente histórico. A sua fundação, longe de remeter para um qualquer paradigma intemporal, resulta de uma sucessão de interações contingentes através das quais se processou a mudança. Enquanto alicerce do edifício, que são as instituições, a ordem e a lei, a fundação requeriu tempo e foi condicionada por múltiplas circunstâncias. É isso que as narrativas procuram ocultar ao apresentarem a origem da cidade como se ela tivesse ocorrido no começo dos tempos, ou seja, fora da história, onde não há tempo nem contingência. O estratagema que Maquiavel denuncia nos autores de tais narrativas é precisamente essa tentativa de apresentar o contingente como necessário, a fundação como fundamento, o que é como deve ser. Toda a ideologia soberanista está focada precisamente nesse objetivo de ocultar o processo histórico, regra geral violento, que está subjacente à lei e, desse modo, legitimar a ordem vigente. Muito antes de Hobbes, Baudin diz claramente: a razão e a luz natural nos levam a isso, a crer que a força e a violência são a fonte e a origem do direito. E Montaigne, que tem páginas magníficas sobre esta matéria, não hesita em avisar que as leis tiram a sua autoridade da dominação e do uso. É perigoso reconduzi-los à sua origem. Porém, pergunto eu, uma lei à qual se nega por completo o caráter de necessidade, além de inútil, seria um contrassenso. Por isso, a operação de Maquiavel, ao retirar à lei a necessidade que a sua origem mitológica lhe emprestava ou lhe permitia simular, vem pôr uma contradição que habita na letra da própria lei. Tal é por natureza contingente, mas não pode se representar senão como necessário, sendo fruto da confrontação de humores, tendo, no entanto, de desempenhar no espaço público o papel da unidade universal aceito por todos, sem a qual o comum é impossível de representar como sujeito político. Voltemos agora, por uma última vez, à questão que deixámos atrás. Que sentido poderá ter, nesse contexto, a imitação dos antigos, com a qual a Maquiavel acena aos jovens do seu tempo? Por aquilo que já dissemos, não se trata do retorno à pureza de uma forma de governo tida por modelo, a operação que o Florentino desmistifica. Antecipando uma interpretação que se tornaria frequente, Hannah Arendt afirma a este respeito que Maquiavel teria acreditado ser possível repetir a experiência romana pela criação de uma Itália unificada que devia tornar-se para a nação italiana a mesma pedra angular de um corpo político eterno que a fundação da cidade eterna havia sido pelo povo romano. No entanto, Maquiavel não pode pensar o modelo de um corpo político eterno ou mesmo um Estado como o hobbesiano, dada a historicidade que atribui às fundações e a consequente fragilidade intrínseca das pedras angulares. Consciente dessa ambiguidade, António Negri reformula a mesma ideia, observando que não é o Estado absolutista moderno que aqui se constrói, aquilo que se funda é a República Democrática, a forma constitucional da multidão. Mas o problema, a meu ver, persiste. Porque, de facto, o que está em jogo é a possibilidade de uma forma constitucional
onde a questão da dominação já não se coloca. E se há em Maquiavel um sentido possível para a imitação dos antigos, ele terá de ser fiel no mínimo à inspiração fundamental dos discursos, ou seja, a liberdade. Ora, a liberdade equivale à possibilidade de negar a ordem, supostamente necessária, de qualquer modelo colocado acima das circunstâncias. Consequentemente, a imitação dos antigos, longe de equivaler à reatualização de uma forma constitucional, só pode corresponder à repetição do gesto que a fundou, ou seja, de uma praxis que moldou diferentemente o tempo e instituiu uma nova ordem. Imitar os antigos, nesse sentido, é repetir o tempo que antecedeu a dominação, o tempo em que a ordem estava ainda em constituição, o poder era ainda poder constituinte e a lei estava suspensa da liberdade dos cidadãos. Daí a preocupação de Maquiavel em se dirigir aos jovens de Florença no final do proêmio como possíveis autores dessa imitação e desse retorno que ele invoca. Por norma, eles são menos respeitadores e mais insubmissos, mais inclinados a recusar a autoridade, seja quem for o seu titular. Os poderes instituídos, as ideologias que os sustentam ou mesmo a sabedoria dos velhos. Eles são, como lembra ao final do capítulo 25 do Príncipe, mais audazes e impulsivos, razão pela qual eles são os favoritos da fortuna. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Aurélio. E, bom, passamos para as dúvidas, a discussão. Obrigado, Diogo, por essa belíssima apresentação. É difícil fazer perguntas. Eu vou arriscar um. Em um determinado momento, você falou da entropia dos corpos naturais. E eu ocorreu o seguinte: composto. Não seria interessante se poderia, por exemplo, pensar esse fenômeno da degradação do corpo particular como um fenômeno entrópico. Dessa maneira, nós sairíamos, como você sugeriu, do modelo da anaciclose, por ser ela impossível com corpos particulares. Então, nós não provavelmente resolveríamos, mas daríamos uma imagem, digamos, dessa corrupção necessária dos corpos particulares, claro, um pouco anacronisticamente, mas enfim, fazendo valer a ideia da entropia. Então, corpos particulares são sempre entrópicos. E nesse sentido, a anaciclose seria impossível por ela mesma. Porque a anaciclose seria impossível aplicada a corpos particulares. A imagem, digamos, da corrupção, do fundo, seria uma imagem de uma entropia do particular. Obrigado, Newton, pela sua questão. Eu tenderia a concordar e a dizer mesmo que esse é um bom argumento para fortalecer, para justificar a recusa de Maquiavel, porque ela teria que ter uma racionalidade extranatural que acede para que ela não seja entrópica, para que a degradação seja orientada no sentido do retorno. Então, eu creio que, com toda a sinceridade, não pensei muito na ideia das implicações do termo entropia. Habitualmente fala-se de corrupção, ela é entrópica, mas creio que ela vem juntar algo ao argumento de Maquiavel. A necessidade de processo ficar mais racional se pensado, dentro do processo histórico, que é efetivamente entrópico e desgaste, mas em que, num certo momento, existe sempre, há sempre um recomeço de gesto histórico. E voltar ao bom que está lá, é sempre o bom, a ideia do bem que prevalece, da boa constituição, que é necessário, que é possível, que naturalmente se volta na ideia da nação. Que é uma ideia
pensando bem, devo confessar que nunca vi, vou usar uma coisa que possivelmente estou aqui a ver alguns especialistas que sabem mais disso do que eu, ainda nunca encontrei um autor justificando seriamente a anaciclose. Nunca encontrei a ideia de como é que o desgaste da, digamos, da anarquia vai dar, quer dizer, a monarquia, por exemplo. Bem complicado. Porventura, ignorância minha. Mas é isso. Luís? Obrigado. Uma questão que eu queria ouvir, na verdade, pensar na diferença entre a virtude no mundo antigo e no mundo moderno, na qual se debruça, de fato, o Chardini também comenta. A impressão que às vezes eu fico, exatamente no poema, que eu faço sobre os dois, é de que a virtude ela sempre foi a mesma em quantidade, digamos, dos antigos e dos modernos, que o mundo sempre permaneceu o mesmo. Encerra a frase dizendo isso. E o que varia é a distribuição geográfica que ela ocorre de tempos em tempos. Então, na antiguidade, é fácil encontrar uma concentração muito grande da virtude no mundo grego e principalmente no mundo romano. Na Idade Média teria uma determinada dispersão, e isso levaria autores, historiadores do humanismo, a acreditar que no mundo antigo existiria mais virtude do que na Idade Média. Isso poderíamos pensar numa crítica, digamos, a uma versão ideologizada dessa história nesse sentido. A gente poderia pensar que, na verdade, os historiadores que acreditam, faz ele estar criticando, e que acreditam que existia mais virtude no mundo dos antigos, Maquiavel estaria dizendo a esses historiadores, seria, na verdade, vocês sabem que a virtude é a mesma em todos os períodos, só não observam que hoje ela está dispersa. Poderíamos ver também como uma crítica. O problema é que Maquiavel está em certas situações definitivamente marca de um terço. E aqui nós entramos numa ontologia que é completamente estranha ao humanismo. Completamente ao exagero. Há autores que o terço circula já, mas Maquiavel pega efetivamente nessa ideia de onde é que poderá acrescentar-se força ou potência. É muito como uma potência. É contínua. O terço diz expressamente não há um exterior do universo onde possam as coisas evaporar-se, a virtude evaporar-se ou regressar, quer dizer, aumentar um determinado nível. A virtude como potência do universo é a mesma. A sua distribuição é que é diferente conforme. Porque ele está arriscando aqui algo que uma ontologia pouco, eu diria, com reticular quase. De facto, condena qualquer ponto de vista sempre a ser parcial. Mas, por outro lado, essa parcialidade é algo que se tem de concluir a partir da ideia de que não pode, num determinado momento, acrescentar-se uma força que está sempre, digamos, aquilo que está sempre num determinado momento. Sim, Maquiavel tenta uma demonstração empírica, indo fazer, os caldeus, os medos, os persas, os egípcios, a virtude se vê elogiando. Há sempre os outros não perdem a virtude, simplesmente a virtude que está num, está no outro. O crescimento, a subida de um determinado, de uma cidade, equivale sempre à descida do outro, ou seja, à perda de potência. A potência não é algo que se possa globalmente, digamos, crescer, mas que ela resulta sempre de um processo, digamos, de luta, de conquista.
a potência que aumentou em mim foi a potência que eu fui buscar. Alguns, Roma cresce no Império, tirando o Império integral. Também é um pouco contraditório, porque o crescimento da virtude de Roma faz um pouco à custa da colonização dos povos, e a pouca virtude que eventualmente tivessem antes foi negada com a tomada pelo Império Romano. Sofre uma chave dessa leitura do Portugal é de facto da natura, da rema natura, onde portanto muitas dessas expressões de Maquiavel estão lá. Maquiavel, obviamente, é verdade que ele não teoriza, não faz um sistema, não põe primeiro, agora vou fazer a ontologia, onde acento, escreve para o seu tempo, para os jovens, portanto não vai fazer, não faz uma exposição de epicura ou de ontologia, que ainda por cima seria completamente, digamos, incompreensível ou muito difícil de acesso para alguém que raciocina dentro de uma ordem filológica e teleológica, como é a ordem aristotélico-otimista da Renascença.